Se você perguntar para qualquer jovem de 15 a 20 anos se conhece a Legião Urbana, talvez a resposta te surpreenda. Alguns podem não conhecer a banda. Outros talvez já tenham ouvido algumas músicas como Tempo Perdido, Pais e Filhos ou Faroeste Caboclo, mas talvez nem saibam quem estava por trás de tudo isso. E esse homem era Renato Russo, líder da banda, formada em 1982, mas foi em 1984 que assinaram com a gravadora EMI, que teve sua formação alterada, com os músicos Renato Russo, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e Renato Rocha. Um dos maiores compositores da história do rock brasileiro. Renato Russo nasceu no Rio de Janeiro, em 27 de março de 1960, e morreu em 11 de outubro de 1996, aos 36 anos, em decorrência de complicações relacionadas à AIDS. À frente da Legião Urbana, ele ajudou a transformar o rock brasileiro dos anos 80 e 90, escrevendo letras que falavam de amor, política, solidão, juventude, conflitos pessoais e das dificuldades de crescer em um país cheio de contradições. A Legião Urbana lançou 7 álbuns de estúdio durante a vida de Renato, além de trabalhos que chegaram ao público posteriormente. E mesmo décadas depois de sua morte, suas músicas continuam sendo ouvidas por novas gerações. Mas Renato Russo estava longe de ser apenas o vocalista de uma banda de sucesso. Ele era uma pessoa extremamente complexa. Em 1990, durante uma entrevista à revista Bis, Renato declarou publicamente ser gay. Posteriormente, em entrevistas ao Jornal do Brasil e à Folha de São Paulo, afirmou se considerar pansexual. Era uma época em que falar abertamente sobre sexualidade no Brasil ainda era um enorme tabu. E Renato nunca pareceu disposto a esconder completamente quem era. Sua vida pessoal, porém, também foi cercada de mistérios. Durante anos, Renato dizia que seu único filho, Juliano Manfredini, era fruto de um relacionamento passageiro com uma fã e que a mãe da criança havia morrido em um acidente. Mas, após a morte do cantor, em uma reportagem do Fantástico, exibida em outubro de 1996, ele revelou outra versão da história. Juliano havia sido adotado por Renato, que o registrou como filho e posteriormente deixou que sua mãe, Maria do Carmo, cuidasse da criança. Depois da morte de Renato, uma disputa judicial envolvendo a família do cantor e a mãe biológica de Juliano se prolongou durante anos, chegando ao Superior Tribunal de Justiça em 2004, mas a família de Renato ganhou a causa e conseguiu manter a guarda do garoto até sua maioridade. Mas existe outro lado da história de Renato Russo que chama bastante atenção: o seu estilo de vida. Apesar de ter alcançado um enorme sucesso e acumulado dinheiro com discos, direitos autorais e shows, Renato não era conhecido por viver como um astro milionário. Muito pelo contrário. Durante os últimos anos de sua vida, ele morou em Ipanema, no Rio de Janeiro, em um apartamento localizado na Rua Nascimento Silva. O imóvel tinha cerca de 136 metros quadrados, 3 quartos e 2 salas, ocupando todo o segundo andar do edifício. Hoje, o apartamento lembrado justamente por ter sido o lugar onde Renato viveu entre 1990 e 1996, os últimos 6 anos de sua vida. Em 2023, o prédio recebeu uma placa que o reconhece como Patrimônio Cultural Carioca. E apesar de estar em uma das regiões mais valorizadas do Rio de Janeiro, o apartamento não tinha aquela aparência de mansão de celebridade. Renato preferia um ambiente mais simples e acolhedor, cercado por aquilo que realmente parecia importar para ele: livros, discos, música, filmes e arte. A decoração tinha personalidade, mas não era baseada em ostentação. Era um espaço para viver. E isso combinava bastante com a personalidade do cantor. Renato não era conhecido por transformar sua riqueza em uma vitrine. Seu dinheiro estava muito mais relacionado à liberdade que ele podia comprar do que à necessidade de mostrar para os outros o quanto tinha. Em vez de uma vida cercada de luxo ostensivo, ele podia ser visto vivendo uma rotina relativamente discreta em Ipanema, frequentando lugares do bairro e mantendo uma relação muito mais próxima com a cultura do que com o consumo. O apartamento onde Renato viveu seus últimos anos acabou se tornando quase uma extensão da própria personalidade do artista. Um lugar onde conviviam o intelectual, o músico, o colecionador e o homem extremamente sensível por trás do personagem que subia ao palco. E talvez seja justamente aí que esteja uma das maiores contradições de Renato Russo. Ele era milionário, mas não vivia para parecer rico. Tinha fama, mas buscava momentos de privacidade. Era extremamente conhecido, mas carregava conflitos pessoais que quase ninguém conseguia enxergar completamente. E escrevia para milhares de pessoas enquanto, muitas vezes, parecia estar tentando entender a si próprio. Renato Russo morreu cedo demais. Mas deixou algo que dinheiro nenhum consegue comprar: uma obra capaz de atravessar gerações.
Talvez um jovem de 15 anos hoje não saiba imediatamente quem foi Renato Russo. Mas basta tocar os primeiros acordes de Tempo Perdido. E de repente aquele jovem pode descobrir que algumas histórias nunca envelhecem. Renato Russo se foi, mas a sua voz ainda está aqui presente em nossos corações. Agora me responda, você curtiu muito a Legião Urbana na sua época? E se gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal para fortalecer. Valeu e até mais! Então me abraça,